temos aqui algo chamado de ângulos notáveis. Tá? Nada mais é do que os ângulos que mais aparecem nas resoluções de problemas que envolvem a tabela trigonométrica. Tá? Então, a gente tem aqui o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Tá? Foi criado esses valores aqui, é importante que a gente aprenda esses valores. Tá? Aqui é o seno de 30, ele é meio, ou seja, é 1 sobre 2. De 45 é a raiz de 2 sobre 2. De 60 é a raiz de 3 sobre 3, sobre 2. Tá? O cosseno é o contrário, né? Onde eu tenho aqui 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, agora eu tenho a raiz de 3 sobre 2. Esse aqui continua o mesmo, e aqui é meio, que era o primeiro daqui. Então, se você aprende essa primeira, dá para aprender a segunda, porque ela é o contrário. Essa aqui é 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o contrário, pega de lá, ó. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, depois 1 sobre 2. E a tangente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tá? Se você procurar na internet, você vai conseguir encontrar umas buscas, umas paródias, alguma coisa que facilita para você aprender essa tabelinha aqui, tá? Mas é muito importante a gente saber essa tabela, tá? Eu vou resolver aqui uma questão, tá? Onde ela está pedindo para a gente calcular o valor de x aqui. Eu tenho o ângulo, tá? Ou melhor, eu tenho a figura, o triângulo, tenho o ângulo e as medidas de alguns lados, tá? Uma das coisas que é importante a gente saber é o que nós vamos calcular aqui, seno, cosseno ou é a tangente, tá? Então, vamos analisar aqui o seguinte, olha. Cateto oposto, aqui é o ângulo, cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, isso significa que eu vou calcular aqui, olha, o seno. Tá? O seno de 30 graus, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu vou ficar com x sobre 8. Tá? Tem que lembrar disso aqui. Ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa dá para a gente o seno. Tá? Então eu vou calcular o seno de 30 graus, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30, eu vou olhar na tabela. Tá? Olha a tabelinha aqui. Ó. Seno de 30 graus, é meio. Tá? 1 sobre 2. Então eu vou substituir aqui. Ó. Tá? Onde eu tenho o seno de 30, olha. Então eu vou colocar meio aqui. Ó. 1 sobre 2. Que é igual a x sobre 8. Aqui, ó. Então, seno de 30, eu substituí por meio, tá? Que é 1 sobre 2. Então, nós vamos resolver isso aqui assim, ó, multiplicar cruzando, olha. Tá? Meios e extremos. Então, eu multiplico 2 vezes x, são 2x. É preferível que eu multiplique o x primeiro, tá? 2 vezes x dá 2x, esse sinal de igual continua aqui, ó. 2 foi multiplicado por x, 2x. Agora, o 1 vou multiplicar por 8. 1 vezes 8 é igual a 8. Lembrando que isso aqui é uma equação de primeiro grau, uma equaçãozinha simples, tá? Vamos dividir agora. X é igual a 8. Pega esse 2 que está multiplicando aqui, ó. Traz ele aqui para baixo, tá? Traz ele para cá, ó. Então, x é igual a 4. Tá? Isso significa que esse lado aqui, ó, dessa figura, tá? Vale 4. Ok? Para a gente resolver a outra questão aqui, ó, vou apagar isso aqui rapidão. Tá? Então nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Tem que analisar aqui, ó. Cateto adjacente, aqui é o ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Dá pra gente o cosseno, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Então eu vou calcular o cosseno aqui. Ó. Cosseno de 45 graus é igual a x sobre 12. Vamos ver aqui esse cosseno de 45, quanto é ele aqui na tabela. Tá? Cosseno de 45, olha ele aqui. Ó. Ele é a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então nós vamos colocar aqui ó, a raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 12. Tá? Então nós vamos multiplicar do mesmo modo aqui. Eu vou multiplicar esse por o 2 por x. Ó. 2 vezes o x são 2x. Tá? Depois eu vou multiplicar aqui. Ó, a raiz de 2 eu vou multiplicar por 12. Ou o contrário, 12 vezes a raiz de 2. Então eu vou ficar com 12 raiz de 2. Tá? Vamos dividir do mesmo jeito que a gente fez a anterior. X é igual a 12 raiz de 2 sobre 2. Eu vou dividir aqui. Ó. X vai ser igual. Observa que 12 dividido por 2 dá 6. A raiz de 2 eu deixo ela aqui. Ó. Tá? Então, a medida desse x aqui ó, é 6 raiz de 2. Tá? Com isso, pessoal, espero que tenham compreendido aqui. A gente vê aqui os ângulos notáveis, né? Onde nós vamos utilizar eles. E também a maneira de fazer essa resolução. Tá ok? Até mais. It's a new dawn, it's a new day.